Senhor Jesus. Jesus é o Senhor, irmãos. Amém. Nós vamos continuar compartilhando a mesma porção de ontem. Só vou fazer recapitular rapidinho. O que nós estamos falando hoje? Hoje nós estamos vivendo na era da graça. A era em que nós temos acesso ao trono da graça para achar misericórdia e socorro. E nós sabemos que a próxima era que nos espera é a era do reino. Os irmãos estão me ouvindo bem? O ar não atrapalha os irmãos não, né? Amém. Nós vamos entrar na próxima era, que é a era do reino. E na era do reino é uma era de justiça. É uma era de recompensa, uma era de galardão, mas também é uma era de disciplina e de punição para os filhos de Deus que não forem vencedores. Hoje nós já sofremos, nós já vivemos debaixo do trabalhar de Deus. É ou não é? Hoje o Senhor trabalha em nós. E se esse tratamento e se esse trabalhar não for concluído nessa era, ele vai ser concluído na próxima. Mas que ele vai ser concluído, ele vai. Porque aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele vai completar. Primeira coisa que eu tenho que ter no meu coração: o Senhor vai completar. Que seja agora. Porque a próxima era é a era do reino. Não queira deixar nenhuma pendência para a próxima era. Nós vimos ontem que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10. Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para ser julgado, para receber o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo. Então existe a possibilidade de receber o mal. É isso que a palavra de Deus diz. Existe a possibilidade de receber o mal. A gente às vezes esquece disso. Só vou receber o bem. Mas existe a possibilidade de receber o mal. E o nosso assunto hoje é bem esse, sabe, irmãos? É assim, eu disse ontem que não é um assunto agradável. Não é gostoso ouvir essas coisas. Mas são verdades da palavra de Deus, nós precisamos estar claro. Nós não podemos fugir dessa realidade. Em Mateus 5, ontem nós lemos várias porções de Mateus, e eu vou ainda continuar lendo algumas porções de Mateus hoje. Mateus 5, 27, o versículo 27 e o versículo 28 é uma porção muito conhecida, que diz assim: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Essas porções estão dentro de Mateus 5. Nós sabemos que Mateus 5, 6 e 7 são os 3 capítulos que trazem para nós a constituição do reino dos céus. Nós já estudamos várias vezes esses capítulos. Então é uma porção muito elevada. É nessa porção aqui de 5, 6 e 7 que o Senhor fala assim: se te ferir uma face, dá outra face. Se te mandar andar 1 milha, anda 2. Se te pedir a capa, dê também a túnica. E nós sabemos que isso é difícil, não é? Na humanidade da gente, é difícil isso. Obrigado. Não é difícil, é impossível. Mas por que o Senhor diz isso então? Porque isso é possível por meio da vida de Deus. E somente por meio da vida de Deus. E é nessas porções, com todo esse padrão elevado, que nós temos sérias advertências com o perigo de sermos jogados fora do reino. E aqui diz, eu porém, olha o que Jesus fala. Você ouviu o que foi dito, né? Não adulterarás. É isso que está escrito lá na lei. É um dos 10 mandamentos, está escrito, não adulterarás. Aí Jesus vem e eleva a coisa a um nível
Ele fala, eu, porém, vos digo, aí Jesus falando, eu vou dizer o seguinte, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E agora? Piorou. E aqui eu queria compartilhar com os irmãos o detalhe sobre esse olhar. Irmãos, nós não somos cegos fisicamente, então nós vemos as coisas, tá? Nós vemos. Esse olhar não é o olhar de ver, não é o olhar de enxergar, mas é o olhar de observar. Então se você mudar assim, qualquer que observar uma mulher com o coração impuro, tem diferença. Quando você observa uma coisa, é diferente de você passar e olhar e ver uma coisa. E dentro desse contexto, o Senhor prossegue e cita o versículo 29, 20 e 30, que é o que eu li ontem. Que diz assim, se o teu olho direito te faz tropeçar, está falando de observar, não é isso? Então se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno ou na geena. Nós sabemos, irmãos, que na nossa vida diária, Satanás joga na nossa mente pensamentos, não é? De tentações, de impureza, de lascívia. É ou não é? Ou isso só é um privilégio meu? Nós estamos vivendo aí, de repente vem um dardo inflamado na minha mente e eu começo a ponderar certas coisas que eu não devia ponderar. Eu começo a observar certas coisas que eu não deveria observar. De repente eu estou alimentando a minha carne, estou dando vazão para aquilo outro. E Jesus vem dentro desse contexto e falou, está escrito que só de... está escrito assim, não adulterarás, mas eu estou dizendo que só de olhar, só de ficar observando, você já adulterou. Aí ele fala, se o teu olho te faz pecar, o que ele está dizendo? Se essa sua lascívia, se essa sua fraqueza te faz pecar, trate isso logo. Seja sério com isso, porque você pode ser jogado no fogo. Isso traz para nós um peso, porque eu preciso ser sério com as minhas falhas. Eu preciso ser sério com os meus pecados. Eu não posso ser brando com aquilo que Deus condena. E isso serve para tudo na nossa vida, irmãos. Isso serve para tudo. O versículo 30 ele fala, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno, ou para a geena. E eu compartilhei aqui ontem com os irmãos que geena era um local em Jerusalém, o vale do Inom, de Inom, que era um lugar que tinha um fogo, que queimava constantemente, era o lixão, onde se jogava lixo, onde se jogava carcaça de animais mortos, onde se jogava pessoas que não eram dignas de um sepultamento, bandido, ladrão, pessoas que eram mortas, jogava os corpos dela para ser consumida no fogo. Então era um lugar de desprezo, um lugar de morte, uma figura de um lugar horrível. E Jesus usou bem essa figura para mostrar para os discípulos que se nós não formos sérios com os nossos pecados hoje, nós vamos sofrer uma disciplina muito difícil na próxima era. Então, graças a Deus, pelos fogos que nós passamos hoje, porque visam nos purificar agora. E Jesus falou assim, o que te faz cair? O que te faz tropeçar? O que te atrapalha na carreira? Corta. É isso que ele está dizendo. Nós não vamos cortar a mão, nós não vamos arrancar o nosso olho físico, mas nós vamos tratar com o que nos faz pecar. É isso que o Senhor está dizendo. Se isso te faz pecar, seja sério com isso. Não considera não. Se a lascívia não for removida, se o pecado não for tratado, a pessoa será lançada na geena de fogo. É isso que o Senhor está dizendo. O pecado, irmãos, ele não pode se desenvolver em nós. O pecado não pode viver habitando numa boa em nós. Nós temos que estar em luta com ele, não em conformidade com o pecado. E nós temos que ser sérios em relação ao pecado e tratar pela raiz. O Senhor fala, é melhor você entrar manco na vida
É melhor você sofrer o dano disso agora, mas tratar com isso e entrar no reino, do que viver com isso e ser lançado na geena de fogo na era do reino. Ele não pode perpetuar em nossa vida o pecado. Por isso que Provérbios 28, 13, ele diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará a misericórdia. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Se nós fingirmos de bobo, empurrar com a barriga, for tocando a vida, tá cheio de problema, mas a gente finge que não é comigo, deixa, vai levando, nós não vamos prosperar. E esse prosperar, irmão, nós não vamos avançar na vida, nós não vamos crescer em vida, nós não vamos desfrutar o Senhor, nós não vamos viver uma vida plena. Nós vamos viver uma fachada de crente, vida religiosa. Mas a palavra fala: se eu confessar e deixar, eu vou alcançar a misericórdia. E a próxima mensagem vai tratar sobre confissão. Porque confessar, irmãos, não é só eu falar da minha boca: Senhor, eu pequei. Confessar é tratar aquele pecado da mesma forma que Deus trata. Confessar é repudiar aquilo da mesma forma que Deus repudia. Porque às vezes a gente pede perdão meio que da boca para fora, mas o coração ainda está considerando aquilo. Nós temos que ser sério e condenar da mesma forma que Deus condena. Lucas 12, versículo 1, diz assim, versículo 1 em diante: posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. Você percebe, irmãos, que essa palavra é para nós. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Não adianta eu esconder, não adianta eu ocultar, porque o Senhor falou, nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais pode fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder para lançar no inferno, ou para lançar na geena de fogo. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Olha só o que Jesus estava dizendo. Não precisa ter, não é para vocês temerem as pessoas que o máximo que pode fazer é te matar fisicamente. Depois que te matou, acabou. Vocês têm que temer. Eu vou dizer para vocês quem que vocês devem temer. Ele faz né? Vou dizer quem que vocês devem temer. Tem que temer aquele que tem poder não só para te matar fisicamente, mas também depois de morto, depois que nos matar fisicamente, ainda tem poder para nos lançar no fogo. Ele está falando isso para os discípulos, irmãos. É pesado, não é? Isso mostra a seriedade que é o nosso Deus. Hebreus fala que Deus é fogo consumidor. Hoje, por nós vivermos na era da graça, talvez muitos filhos de Deus, por não darem atenção devida a certas porções, vivem uma vida pé no mundo, pé na igreja. A amizade do mundo constitui-se inimizade contra Deus. Vive uma vida numa boa, com o mundo se esbaldando no mundo. Você olha para o cristão, nem vê diferença entre ele e o ímpio, porque às vezes esquece do que virá pela frente. Se nós tivermos isso aqui claro, nós vamos ter, primeira coisa no coração, temor e santificação. Nós vamos tratar sério, porque nós estamos vendo como Deus trata sério. Hoje parece que a coisa está solta, né? Está solta, livre, leve e solto. Mas de repente nós estaremos no tribunal de Cristo e ali nós vamos prestar conta ao Senhor.
Aqui nessa porção diz que é possível um cristão ser lançado na geena de fogo. Lucas 12, versículo 8, diz assim: digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Você percebe que há o perigo de nós sermos negados? Já parou para pensar nisso, irmãos? Há o perigo de nós sermos negados? Você vê aqui que tem dois tipos de cristão. Tem duas classes de filhos de Deus. Os que confessam o Senhor e os que não confessam. Os que são tímidos. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Os tímidos, aquelas pessoas que puder passar desapercebido, ele passa. Se puder até ficar igual, ele ainda fica, o mundo, para que não vejam que ele é um filho de Deus. E existem os filhos de Deus que proclamam sem nenhum temor que é filho de Deus. Isso serve muito para jovens que estão dentro de faculdade, de universidade, cuja pressão é tremenda. Eu me lembro muito do que eu ouvia em conferências passadas, que nós precisamos chegar, né, principalmente jovem, quando chega na universidade, a primeira coisa que tem que fazer é passar uma linha, né? Falar para os amigos, eu venho até aqui, ó. Até aqui vocês podem contar comigo. Daqui para frente eu não vou. Ou seja, eu sou diferente, eu não sou igual a vocês. Talvez os filhos de Deus hoje se sentem um pouco sufocados com a pressão, fica muito assim, quietinho, e sufoca e não faz uma confissão com o seu testemunho, com o seu viver. Irmãos, nós precisamos ter confiança e ousadia. E confessar o Senhor diante desse mundo perdido aí. Não preocupa com zombaria, não preocupa com se vão te zoar, não preocupa se vão te isolar, se vão te cancelar, não preocupa com isso não. Você sabe o que te espera lá na frente. Interessante, olha o que te espera lá na frente. Apocalipse 3:5 diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O Senhor vai confessar o seu nome diante de Deus. E vai confessar o seu nome diante dos anjos. Já parou para pensar nisso, irmãos? Nessa cena? E olha que interessante, o vencedor, ele diz, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Mas espera aí, tem algum jeito de apagar o nome do livro da vida? A salvação não é eterna? Nós não tivemos aqui uma série de mensagens falando que ela é eterna? Sim, ela é eterna. Mas por que diz que o vencedor eu não vou apagar? Parece que o perdedor será apagado? Irmãos, e será apagado? Esse apagar é dispensacional. Será apagado durante o reino. O nome nunca sai do livro da vida, mas durante o reino ele será apagado. Naquele dia, no tribunal de Cristo nos ares, o perdedor, o nome dele nem vai ser confessado, nem vai ser dito, nem vai ser lido diante de Deus e nem diante dos anjos. Mas o vencedor, o nome dele vai estar lá. Você imagina essa cena, irmãos? E o que vai determinar aquele dia é o nosso viver agora. É a nossa realidade hoje. É como nós lidamos com os nossos pecados. Como nós enfrentamos a carne que está no nosso ser hoje. Eu lembro daquela porção de Êxodo 32, quando Moisés, depois que o povo tinha feito o bezerro, aí Deus tinha chamado o povo, foram lá os levitas, mataram 3.000 homens. Aí no outro dia, Moisés chegou para Deus e falou assim: Senhor, risca meu nome aí do livro da vida. Aí Deus fala assim: eu só vou riscar o nome do livro da vida daquele que pecar contra mim. E o que quer dizer isso? É nessa era dispensacional do reino. Porque uma vez que nosso nome foi escrito no livro da vida, ele estará lá para sempre. Mas no Apocalipse 3:5 diz que se não, está implícito que se não for vencedor, não vai confessar o nome, nem vai ter nome para ler.
Percebe, irmãos? Nós hoje vivemos a era da graça. Isso é uma dispensação que nós estamos vivendo. E ela está para acabar. Ela está para terminar. Muito em breve a era da graça vai ter fim. É importante saber disso. E depois dela nós vamos entrar na era do reino. E a era do reino, irmãos, é era de justiça, é era de recompensa. É era de o Senhor tratar com todas as coisas, galardoar os seus filhos fiéis e disciplinar os seus filhos infiéis. E nós estamos para chegar nessa era. Diante do tribunal de Cristo, os filhos de Deus que forem aprovados terão seus nomes confessados. Agora, aqueles que não forem vencedores, aqueles que não viveram uma vida consagrada, aqueles que não deixaram a vida de Deus crescer, esses não terão seus nomes confessados naquele dia. E confessar aqui é bem chocante, é bem forte. Mas ficarão de fora e serão disciplinados durante o período do reino. Quanto tempo dura o reino, irmãos? 1000 anos. Isso está escrito em Apocalipse. Esse reino tem uma duração de 1000 anos. Nesse período, quem tiver com o Senhor vai estar no desfrute. Mas quem não tiver, vai estar em disciplina. Apocalipse 20, 14. Capítulo 20, versículo 14. Eu li essa porção ontem. Diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. O que é a segunda morte? O lago de fogo. Então o lago de fogo, ele é a segunda morte. Quem não tiver o seu nome escrito no livro da vida, isso lá em Apocalipse, no final do livro, lá em Apocalipse 20, quando Deus está julgando os incrédulos, o Senhor traz o livro da vida e outros livros. Quem não tiver com o nome no livro da vida será lançado no lago de fogo. Isso lá na frente. Mas aqui nós vemos que a segunda morte é o lago de fogo. Agora você vem um pouquinho no início do livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. E nós sabemos que a segunda morte é o lago de fogo. Então o vencedor não vai sofrer nenhum dano do lago de fogo. Você percebe que existe o perigo do cristão sofrer o dano do lago de fogo? E aqui eu quero dar um exemplo para os irmãos, o que seria sofrer o dano. É sofrer o dano e não sofrer a morte. Eu me lembro de um exemplo que eu achei muito prático. Nós dois estamos num carro, eu e o Nélio está dentro de um carro e nós batemos o carro numa árvore. Eu morro e ele fica muito mal, mas não morre. Eu sofri o dano da morte, eu sofri a morte, ele sofreu o dano da morte. Entenderam a ilustração? Eu morri, eu sofri a morte. Ele não, mas ele sofreu o dano da morte. Os cristãos que não forem vencedores, irmãos, é o que está escrito em 2:11 de Apocalipse, sofrerão o dano dessa segunda morte. Não é sofrer a morte em si, mas é um dano. Durante o milênio, os cristãos derrotados estarão sofrendo esse dano da segunda morte. Isso não é para a eternidade. Isso é para o período do reino. Se hoje, irmãos, um cristão viver unido ao mundo, se hoje o cristão amar o mundo, se amar as coisas que há no mundo, o Senhor vai permitir que ele participe da corrupção para sofrer um pouco daquilo que os incrédulos vão sofrer. Por quê? Porque ele ama o mundo, ele participa do mundo, ele se lambuza no mundo, ele gosta do mundo, ele se envolve com o mundo. Então o Senhor vai permitir que ele sofra um pouco da corrupção que os incrédulos, por serem do mundo, também sofrerão. Tiago 4,4 fala: a amizade, ou não sabe que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem inúmeras advertências para nós. Inúmeras advertências para nós. Mas no final da mensagem eu vou falar algumas questões sobre a dificuldade de muitos compreenderem a palavra de Deus por causa dessas questões. Enquanto uns estarão no gozo,
outros estarão sofrendo o dano da segunda morte. Enquanto uns estarão sendo galardoados por terem tido uma vida de santificação, consagração, outros estarão sendo disciplinados. Enquanto uns estarão sendo honrados, louvados, outros estarão sendo envergonhados. Isso é justiça de Deus. Aonde você quer estar? Aonde nós queremos estar? Qual categoria desses filhos nós queremos ser? Eu sei que a resposta é unânime, né, irmãos? Queremos ser vencedores. E o momento é agora. O momento é hoje. A palavra dano da segunda morte, a palavra dano no original significa machucar alguém, significa prejudicar alguém, causar sofrimento. Já basta os de hoje, né, irmãos? Já está difícil os de hoje. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Paulo fala assim: eu lancei outro fundamento, agora é o seguinte, cada um veja como edifica. Você sabia que você está edificando? Você sabia disso? Nós estamos edificando. Alguma coisa nós estamos edificando. E a palavra de Deus nos adverte: cada um veja como edifica. Versículo 11: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, olha o perigo aqui, olha a advertência. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Irmãos, aqui você vê nessa porção duas categorias de materiais que nós estamos usando para edificar. Só tem duas no universo, duas categorias. A primeira, ouro, prata e pedras preciosas. É a primeira categoria, é a vida de Deus, é a vida do Deus triuno. Ouro, prata e pedras preciosas. A segunda categoria que existe, madeira, feno, palha. É a segunda categoria, madeira, feno e palha. Ouro, prata e pedras preciosas nós temos em quantidades pequenas, não é? Sempre em quantidades pequenas, porém de muito valor. E quando você põe fogo nisso, o que acontece? Fica mais puro ainda. Quando você queima ouro, prata e pedras preciosas, elas se purificam mais ainda. Isso mostra que a nossa relação com Deus é uma coisa muito singular. Não é de muito volume, como madeira, como feno, como palha. Não é aquela obra muito vultuosa. Se está muito vultuosa, irmãos, cuidado, hein? Cuidado com obra muito vultuosa, que traz muitos aplausos e muita glória dos homens. Cuidado. Nosso relacionamento com Deus é nas pequenas particularidades da vida. E aquilo que é muito vultuoso, que faz muito volume, madeira, feno e palha, o que acontece com o fogo? Passa rapidinho. Não aguenta nem um pouquinho. E nós hoje estamos edificando ou com um ou com o outro. Por isso que Paulo fala: cada um veja como edifica. Porque edificando nós estamos. Não existe neutralidade nisso aqui. E olha que interessante. Fala assim, manifesta se tornará a obra de cada um. Não há nada que esteja oculto que não venha a ser conhecido. Manifesta se tornará a obra de cada um. Eu preciso ter isso no meu coração. Não adianta eu querer esconder de nada. Vai manifestar. Pois o dia, esse dia tem até uma letra maiúscula, né? O tribunal de Cristo, naquele dia, vai manifestar. Porque está sendo revelada pelo fogo. Porque naquele dia vai vir o fogo do Senhor. Se for madeira, feno e palha, vai ser queimado.
mas se for ouro, prata preciosa, vai ser mais purificado. E aí o versículo 14 fala assim: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se permanecer, vai ser galardoado. E para permanecer tem que ser ouro, prata, pedras preciosas. E o versículo 15: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. É o dano da segunda morte. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Claro que ele vai ser salvo, porque a salvação é eterna. Nós não perdemos a nossa salvação, mas sofreremos um dano. No máximo, 1000 anos. No máximo. Pode ser que seja 100 anos para algum, 200, eu não sei se essa cronologia é a nossa, acredito que sim. Acredito que sim. Mas pode ser de 800 para 700, mas no máximo 1000. Sofreremos o dano se a nossa obra se queimar. Então isso traz para nós uma responsabilidade. Como que nós estamos edificando hoje? Como é que está o meu viver hoje? A minha santificação? Eu sou santo, eu procuro ser santo. Como é que é meu viver? Meu relacionamento com as pessoas. Nós vimos ontem a importância de ser misericordiosos, a importância de não ser tropeço para os outros, de não ser tropeço para mim mesmo. A santificação, a consagração. Irmãos, tudo isso vai ser requerido de nós um dia. Tudo. O Senhor é maravilhoso, mas Ele vai um dia julgar os seus filhos. Eu quero ler o versículo 13, 14 e 15 na versão transformadora, só para dar uma outra conotação. É uma forma de tradução diferente. Versículo 13 diz assim: no dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, a obra sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Graças a Deus, porque um dia o Senhor vai tirar essas pessoas do fogo. Mas estarão ali pelo período de pelo menos 1000 anos. Irmãos, hoje é o dia do Senhor purificar o nosso viver, para não ser necessário aquele dia queimar nada da nossa vida. O dia a demonstrará. É o que está escrito. Aquele dia, tudo vai ser manifestado. Nós não podemos nos enganar e deixar para mais para frente. Que o Senhor nos limpe agora. Mais uma porção, Hebreus 6, capítulo 6, versículo 4 a 8. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, já estão desfrutando os poderes da próxima era, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Agora eu quero ler um trechinho do livro, desse livro que nós estamos estudando, algumas palavras do irmão Ni sobre essa porção que eu li. Diz assim: se tal pessoa deixa hoje a palavra de Cristo que ela recebeu quando creu, e escorrega e cai, não há arrependimento para ela. Ela não pode começar tudo de novo para crer no Senhor Jesus, pois ela já tem uma longa história com o Senhor. Ela recebeu muita chuva, porém caiu. Não produz mais coisas boas para Deus, mas tem produzido cardos e abrolhos. Tal pessoa é como a terra, que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada.
recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Perceba 3 coisas acerca dessa pessoa e acerca do seu fim. Primeira coisa, ela é rejeitada. A palavra rejeitada aqui é a mesma usada em Coríntios 9, 27, onde Paulo disse que temia que, embora tivesse pregado o evangelho a outros, ele mesmo fosse desqualificado e não fosse mais usado por Deus nessa era e no reino. Ser rejeitado, ser desqualificado, significa que Deus rejeitará tal pessoa e não a usará mais no reino. Segunda coisa, essa pessoa perto está da maldição. O versículo não diz que ela receberá maldição, mas a punição que receberá é semelhante a uma maldição. Ela não perecerá eternamente, mas sofrerá o dano da segunda morte e padecerá a geena de fogo no reino. Terceira coisa, seu fim é ser queimada. Que isso? Por exemplo, há algumas semanas eu quis fazer uma queimada em algumas terras. Poderia eu queimar a terra eternamente? Poderia queimar a terra pelo menos por 5 anos? O queimar aqui é algo temporário. Aqui se fala sobre queimar, enquanto Mateus 5 diz que alguns estarão sujeitos à geena de fogo. Se você puser essas 2 passagens juntas, elas se combinarão. Se um cristão recebe todas essas coisas maravilhosas, mas não produz bom fruto para Deus, e sim produz cardos e abrolhos, ele será queimado. Entretanto, esse queimar será apenas por breve tempo. Até mesmo um aluno do primário sabe que se você atear fogo em um terreno, o fogo irá parar após todo o mato ser queimado. A queimada no reino durará no máximo 1000 anos. Quanto tempo vai durar a queimada, na verdade, dependerá de você. Se você tiver produzido muitos cardos e abrolhos, então haverá mais queima. Se você tiver produzido poucos cardos e abrolhos, então haverá menos queima. Quantas coisas há em nós que ainda não foram tratadas? Quantas coisas não foram limpas pelo sangue do Senhor? E quantas coisas ainda não foram confessadas, tratadas, resolvidas com os irmãos e as irmãs? São esses os cardos e abrolhos a que o Senhor se refere. Mateus 5 diz que ninguém poderá sair dali enquanto não pagar o último centavo. Toda dívida terá que ser paga. Quando tudo houver sido queimado, toda dívida terá sido paga. Que o Senhor queime tudo hoje. Se você põe fogo no mato, de fato, a terra não queima. Queima é o que está em cima, né? O que será queimado em nós são as obras, madeira, feno, palha, coisas provenientes da natureza caída do homem. Hebreus 10, 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. 29. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Quando a gente que foi chamado, quando nós que recebemos a vida de Deus, fomos chamados por Deus, introduzidos na comunhão do Deus triuno, recebemos a vida de Deus, quando nós abandonamos o Senhor e vamos para o mundo, irmãos, nós estamos ultrajando o Espírito da graça. Nós estamos ofendendo o coração do Senhor. João 15, 2 fala assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Esse cortar aqui, irmãos, é hoje. Por quê? Porque aqui fala assim, todo ramo que estando em mim.
Hoje nós estamos no Senhor. Se nós não produzimos frutos, não vem o fogo aí? Os irmãos não vivem a experiência do fogo? Você lembra lá de 1 Pedro 4? 1 Pedro 4, 12, que fala? Diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente, que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. O que é isso? É o fogo de hoje, é o cortar do Senhor agora. Tá? Se nós estamos ali na presença de Deus, mas se não produz fruto, surge um fogo no nosso meio, destinado a provar-nos. Aí Pedro fala, no 13, não estranha não, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória, lá no tribunal de Cristo, vos alegreis exultando. Então não estranha não, esse fogo de hoje ele é bem-vindo para cortar. Mas o versículo 6, lá de João 15, diz assim: se alguém não permanecer em mim, esse será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Aqui já será na próxima era. Então nós temos fogo agora e fogo mais para frente. Eu quero fogo agora, irmãos, para não ter fogo mais para frente. Que o Senhor queime todos os cardos e abrolhos agora. Que o Senhor trabalhe a minha natureza caída agora. Que o Senhor levante algum fogo, que se tiver que levantar, agora. Porque eu estou na era da graça, eu vou correr buscar graça para achar socorro. Do que na próxima era. Que seja agora esse trabalhar do Senhor. Esse ser lançado fora, secarão e queimarão no fogo, irmãos, é na próxima era. O reino, irmãos, não se engane, o reino é um período de justiça, de disciplina e de recompensa e galardão. Quando nós lemos todas essas porções de ontem e de hoje, e ainda tem um monte que ainda não li, nós ficamos claros de uma coisa: haverá punição para quem não for fiel. Haverá disciplina para quem não for fiel, para quem não for um vencedor. Por isso que hoje nós precisamos ter uma atitude correta em relação à palavra de Deus. Essa palavra que eu compartilhei ontem e hoje, você praticamente não escuta ela aí fora. Não vai ouvir. É muito difícil. Eu nunca ouvi. Eu só fui ouvir esse tipo de falar na vida da igreja. Porque quando eu ouvia algo parecido, era com interpretação equivocada. Por exemplo, existem alguns filhos de Deus que desfrutam da hipergraça de Deus, da supergraça de Deus. Então quando eles leem a Bíblia, toda vez que vê fogo, disciplina, aí isso é para judeu. Isso é para judeu. A igreja é só amor e misericórdia. Sereis açoitados, disciplinais, isso é para judeu. Joga tudo para o judeu. Por quê? Porque Deus me entende. Deus sabe, Deus me conhece. Deus é maravilhoso, Ele sabe que eu tenho as minhas falhas, então Ele vai ter misericórdia de mim. Deus é bom demais. Aí cita todas aquelas porções de graça que não são, né, que está na palavra de Deus. E são aqueles que usam da hipergraça de Deus, tá? São aquelas pessoas que ignoram certos tratamentos em relação aos próprios filhos de Deus. Agora, tudo que refere-se à porção de graça e misericórdia, essa é para a igreja. Essa é para os filhos de Deus. As coisas terríveis, essas são para os judeus. As coisas penosas, difíceis, são para os judeus. O que é maravilhoso é para a igreja, não é para mim. Existem pessoas que pensam assim. E também existe uma outra categoria de filhos de Deus que quando lê essas porções que nós lemos ontem e hoje, fala assim, isso é só para incrédulo. Isso é para incrédulo, isso não é para filho de Deus não. Isso é para o ímpio que vai queimar. E aplica tudo para o ímpio. Outros ainda dizem o seguinte, isso aí, se não ficar firme, perde a salvação. São aqueles que falam assim, porque o cristão abandonou, foi para o inferno. E a tradução da Bíblia até traz, né? Será lançado no inferno, aí eles pegam, lá, vai para o inferno. São aqueles que creem na perda da salvação. Então eles falam assim, isso não é para mim não, isso é só se eu desviar. Se eu abandonar o Senhor, mas é para sempre também. Não é por 1000 anos, não, é para sempre. É jogado no fogo para sempre.
Algumas pessoas ouvem essas porções sobre a graça e ficam alegres, mas quando ouvem essas questões do reino, ficam tristes. É tão bom ouvir da graça e da misericórdia, e ver o André falar de disciplina, fogo, queimar, fica triste, não quer nem escutar. Isso mostra, irmãos, que nós não podemos ter um viver de qualquer maneira. Graças a Deus nós podemos ouvir isso hoje, de forma equilibrada, sabedores que nós temos todas as coisas para ser vencedores, todas as coisas nos foram doadas, que nos conduzem à vida e à piedade. Nós conhecemos tanta coisa, o Senhor nos deu tanto depósito para a gente poder reinar com Ele na próxima era. Isso serve para nós, para não ter um viver de qualquer maneira. Para não ter um relacionamento com os irmãos de qualquer maneira, para não ter um namoro de qualquer maneira, para não ter um casamento de qualquer maneira. É para ser sério, santo. E uma coisa importante aqui também que eu quero só para finalizar é que muitos não compreendem bem a verdade de Deus e acabam não tendo condições de se opor a certas heresias que surgem. Heresias, irmãos, o que é uma heresia? Heresia, ela não é uma heresia pura. Heresia é uma coisa que tem um pouquinho de verdade. E é aí que é difícil. Tá? Elas são uma verdade acrescentada com erro. Quem que vai discernir se aquilo é uma heresia? Só quem de fato conhece a verdade. E quem conhece a verdade entre os filhos de Deus, irmãos? Vai ter comunhão com os irmãos, vai ver como... Me perdoe, mas vai ver como muitos filhos de Deus têm um viver carnal. O mundano vive a vida da igreja e o mundo da mesma forma. Se tivesse um mínimo de clareza das verdades de Deus, não teria tal viver. Abraça o mundo como se não fosse nenhum problema. Então a heresia é algo que só o que conhece a verdade vai conseguir discernir. É igual conhecer nota falsa de dinheiro. Como é que você sabe se ela é falsa? Conhecendo bem a verdadeira. A melhor maneira de saber que ela é falsa é conhecendo bem a verdadeira. Então, quando vem uma doutrina, você pega... Quando aprendi essas porções de que nós seremos disciplinados no reino, algumas pessoas que não concordavam, que me enfrentaram, falaram assim, isso é doutrina do purgatório. Você está crendo na doutrina do purgatório da Igreja Católica? Se você não conhece a verdade, você fica titubeando. É verdade, será que não pode ser mesmo? Não é a mesma coisa. Purgatório, se crê que após a morte a pessoa já começa a pagar os seus pecados e que os que estão de cá podem interceder por ele para que ele saia dali. Isso não tem nada na palavra de Deus. Mas aí você vê a necessidade de conhecer a verdade. Por isso que nós precisamos ter conhecimento da verdade, da palavra, para que a gente possa enfrentar todas as heresias que estão surgindo aí, né? Que sempre tiveram, e à medida que vai chegando mais próximo da volta do Senhor, nós sabemos que vai levantar nessa terra o homem da iniquidade. Esse homem vai surgir nessa terra ainda, vai seduzir muitos filhos de Deus, vai seduzir, vai enganar muitas pessoas, e que a necessidade de conhecermos bem a verdade é urgente, para que o nosso coração esteja focado só no Senhor. Senão, nós podemos ser levados. Que o Senhor nos guarde, irmãos. Eu vou parar por aqui. Vamos fazer só uma oração. A gente pode ir embora para casa, por causa do horário. Hoje é domingo. Vamos só fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos ouvir essa palavra hoje e sermos guardados da punição que há de vir sobre os filhos desobedientes. Muito obrigado, porque o Senhor pode nos ajudar hoje, falar a nós hoje, nos alertar hoje, nos ensinar hoje, nos advertir hoje, porque hoje é o momento da graça. Nós podemos ir até o Senhor para achar socorro. Hoje é o momento de acharmos misericórdia. Por isso, Pai, continua abrindo mais a sua palavra para nós. Continua revelando a sua palavra para a tua igreja. Nós estamos vivendo numa era de tanta confusão e mentira, que só o conhecimento da palavra que vai nos preservar. E isso ainda vai piorar e muito mais para frente. Muito mais mentiras e heresias serão faladas pelo mundo. E que muitos filhos do Senhor poderão ser seduzidos por isso. Senhor, nos guarda disso. Nós não queremos ser esses
que não teremos o nosso nome confessado naquele dia. Pelo contrário, nós queremos ser confessados diante de Deus e diante dos anjos. Queremos ouvir o Senhor falar o nosso nome a todo o universo. Queremos ouvir do Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Como aguardamos ouvir essa palavra do Senhor. Por isso hoje nos alcança, por isso hoje nos conquiste, por isso hoje venha vencer em nós toda carnalidade, todo mundanismo, toda fraqueza, todo pecado. Nos limpa, queima tudo que não te agrada hoje e nos dá um coração de tratar o pecado como o Senhor trata, de ver o pecado da mesma forma com que o Senhor vê, porque nós seremos cada vez mais supridos com a tua vida para vencer isso. Nós oramos crendo, em nome de Jesus. Despeça o teu povo em paz e nos dê uma semana cheia de vitória na tua presença. Oramos agradecidos, Senhor. Amém. Amém.